Olá, querido irmão, querida irmã, a você que está acompanhando esse vídeo no canal Alegria de Evangelizar no YouTube. Sejam todos bem-vindos a esse momento tão especial da reflexão que iremos fazer no dia de hoje. Hoje, domingo, dia 13 de novembro de 2022, no 33º domingo do tempo comum, o 6º Dia Mundial dos Pobres, que tem como lema: dai-lhes vós mesmos de comer. E também, esse mesmo tema é o lema também da campanha da Fraternidade de 2023. E a campanha da Fraternidade do ano que vem, está aqui comigo o texto base, vocês podem adquirir também nas livrarias católicas, né? O tema da campanha da Fraternidade é Fraternidade e Fome, tá? E o lema, né, é o que está no tema do Dia Mundial dos Pobres que nós celebramos neste domingo. Então vamos então refletir, pedindo a Deus que nos dê a força de estarmos presentes nesse encontro tão importante, de falarmos também sobre o tema que vamos refletir no dia de hoje. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido a você, querido irmão, querida irmã, a pegar comigo o texto que está em Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 16. Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 16. Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto, à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos. E os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Dai-lhes vós mesmos de comer. Querido irmão, querida irmã, neste domingo nós celebramos o 6º Dia Mundial dos Pobres. Então, nós vamos refletir exatamente sobre esse tema, que vamos então refletir sobre esse dia de hoje. O tema, na verdade, é uma jornada em preparação ao 6º Dia Mundial dos Pobres. O Dia Mundial dos Pobres será realizado este ano, no dia 13 de novembro de 2022. Com isso, a Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, de fato, com as pastorais sociais e organismos, lançam o material para favorecer a preparação em forma de jornada para a vivência e a convivência com momentos de reflexão e ação para o 6º Dia Mundial dos Pobres. Portanto, queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ouvir, do evangelista São Mateus, Jesus de fato dá uma ordem aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. E é exatamente isso que a gente tem que falar em relação a respeito do tema da fome. O texto base da campanha da Fraternidade de 2023 nos deu aqui como uma grande referência importantíssima para a nossa referência. Porque vejam bem, o que nós mesmos refletimos em torno do que a gente quer para apresentar esse momento de muitas reflexões. E esse é o objetivo que nós estamos vivendo nas nossas realidades nos dias de hoje. E a campanha da Fraternidade do ano que vem, sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2023, de fato, o texto base do parágrafo, o texto base da campanha da Fraternidade de 2023, no parágrafo 5, diz o seguinte: a fome é um instinto natural e poderoso de sobrevivência, presente em todos os seres vivos. É um presente do Criador para a preservação da vida. É um fenômeno biológico que aciona uma sensação passageira de desconforto, um sinal breve do corpo, que indica a hora de comer. Toda criatura tem necessidade de alimentar-se para proporcionar o seu próprio desenvolvimento e para se manter-se viva o maior tempo possível. Isso vale também para o ser humano, sempre empenhado com a necessidade básica do alimento. Em nossos dias, para muitas populações pobres, a questão alimentar assume aspectos dramáticos, devido às imensas catástrofes naturais e, sobretudo, devido às violências e às desigualdades implementadas por prepotentes. Na sociedade humana, a fome é uma tragédia, um escândalo, é a negação da própria existência. Na verdade, o alimento para um ser humano não constitui somente uma necessidade natural, mas representa ainda um fator cultural
porque é veículo de relações entre as pessoas. É um princípio de aliança e de comunhão. Meus irmãos, é muito importante nós refletirmos bem sobre essas necessidades. O tema da fome, todos nós sabemos que temos famílias que passam por necessidades. As famílias carentes, elas são assistidas pelas pastorais sociais, por obras sociais. E todos nós devemos então começar a refletir através de nós mesmos o que nós devemos então cumprir no nosso exemplo de vida, que cabe também a todos nós refletirmos exatamente o que a gente quer em torno daquilo que todos nós ouvimos no nosso empenho. E sendo assim, queridos irmãos e irmãs, nós sempre temos essa grande necessidade. Temos de fato que ajudar, fazer o bem. Todos nós aqui temos que trabalhar para o bem dos pobres. Assim também como, por exemplo, São Francisco de Assis, ele que também é o protetor dos pobres, protetor dos animais, ele também sente compaixão pelo ser humano. E assim também ele nos ensina uma frase tão importante que marca profundamente o nosso ser humilde. E São Francisco de Assis nos diz: a humildade é a chave que abre todas as portas. É isso, queridos irmãos. É isso que nos traz essa vivência de todas essas realidades que estamos vivendo. Por exemplo, digamos assim, uma família que precisa de cestas básicas, precisa receber de fato o bem para que todos possam colocar no seu caminho, rumo à fé, rumo também a uma vivência tão importante na vida de cada cristão. E é claro, queridos, nós temos essas condições de ajudar o próximo, de fazer o bem. Todos nós temos que conviver melhor e fazer o bem, alimentar os nossos irmãos pobres. Por isso, o Papa Francisco, ele de fato, ele, na comemoração dos 75 anos das comemorações das organizações das Nações Unidas para a alimentação e a cultura, quando ele diz assim: para a humanidade, a fome não é só tragédia, mas também uma vergonha. Em grande parte é provocada por uma distribuição desigual dos frutos da terra, a qual se acrescentam a falta de investimentos no setor agrícola, as sequências das mudanças climáticas e o aumento dos conflitos em várias regiões do planeta. Por outro lado, descartam-se toneladas de alimentos. Diante desta realidade, não podemos permanecer insensíveis ou paralisados. Somos todos responsáveis. É o que o Papa Francisco nos ensina em sua mensagem dos 75 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no dia 16 de outubro de 2020. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, todos nós precisamos ser humildes. Precisamos viver praticamente uma vida em fraternidade. E eu peço também a você que é membro de pastoral social, pastorais sociais, obras sociais, o mais importante, querido irmão,
que você conheça de perto essas realidades. Se você tem um momento de sentimento de compaixão pelo pobre, e sendo assim, a gente quer convidar a você, seja de fato um portador dessa vida fraterna. Acolha o irmão pobre, acolha esse irmão, acolha ele e coloque em prática a sua humildade, que você possa sentir de fato, querido irmão, querida irmã, para ser mais humilde e não rejeitar os nossos irmãos mais pobres. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos esse convite, nós temos que atender o convite que nosso Senhor nos fala: dai-lhes vós mesmos de comer. E esse cenário que nosso Senhor nos fala, mediante aos discípulos, quando o Senhor está próximo da multidão, as pessoas mais humildes, as pessoas carentes, a multidão que precisa, quando o nosso Senhor sente compaixão por eles. E naquele momento, nosso Senhor nos dá esse grande propósito. É de cada um de nós, qual é a nossa missão? É começarmos também a sermos solidários, é sermos de fato discípulos, não somente na missão, mas sim somos chamados a sermos solidários. Todos nós temos esse empenho para que a gente possa cada vez mais ser conduzidos, sermos solidários, sermos de fato humildes. E sendo assim, todos nós temos um grande convite a ser feito: alimentar totalmente a toda a multidão. É isso, queridos irmãos, que eu deixo esse recado para você que está nos acompanhando no nosso canal, a Alegria de Evangelizar. É muito importante que a gente saiba demonstrar totalmente um exemplo que todos nós devemos cumprir. Precisamos também ser humildes como os nossos irmãos. Precisamos ser fraternos. Precisamos acolher os nossos irmãos pobres diante de nós. E não podemos ficar parados. Nós temos que vivenciar a cultura do encontro. Ou seja, aí nas periferias existenciais, levar projetos sociais, transformar de fato numa ação transformadora e evangelizadora. E quero dizer que no princípio desse ano, de 2022, eu tive a honra de participar juntamente com os nossos irmãos da Renovação Carismática Católica, aqui do Vicariato Norte, da Diocese de Campos, participar desse evento que eles promoveram junto com os moradores de rua. Estávamos ali presentes, eu estive lá, eu que estou atuando na Ordem Franciscana Secular, aqui na nossa cidade, eu pude perceber o quanto que o carisma e a identidade franciscana tem me feito muito bem. Claro que profundamente a espiritualidade que São Francisco de Assis nos ensina. Trabalharmos para o bem de todos, para que cada um desses irmãos, eles se sintam, provavelmente se sintam acolhidos no meio de nós. E eu também, que sou franciscano, eu peço muito a Deus que ore por esses irmãos pobres, que acolha também as famílias carentes, as famílias que são assistidas nas obras sociais, nas pastorais sociais. E o mais importante, que a gente saiba demonstrar
o bem que estamos fazendo para todos esses nossos irmãos. Deus abençoe você. Obrigado por você assistir esse vídeo. Eu convido você a você se inscrever no canal A Alegria de Evangelizar no YouTube. Você vai lá, clica lá no sininho, faça a sua inscrição e receba as novas notificações do nosso canal. Deus abençoe você. Um excelente domingo abençoado para todos vocês. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Paz e bem. Forte abraço a todos.